que aprender isso para fazer placas eletrônicas voltarem à vida através de um reparo eletrônico, de um conserto de placa eletrônica, de uma manutenção de placa eletrônica é importante? Foi essa pergunta que eu recebi do nosso querido aluno Érico, do nosso curso de Eletrônica Fácil. E, inclusive, ele é membro aqui do nosso querido canal Eletrônica Fácil no YouTube. E você pode ser membro também clicando no botão Seja Membro aqui do Eletrônica Fácil. E hoje nós vamos responder exatamente esta pergunta e esta dúvida. E quando ele fez essa pergunta, inclusive um forte abraço para o Érico, né, nosso querido aluno da família Eletrônica Fácil, ele estava falando sobre o seguinte tema. Vou escrever aqui no chat para vocês, tá? Ele falou sobre eletrônica digital. Eletrônica digital. Por que que é importante você aprender eletrônica digital para fazer reparo em placas eletrônicas? Que coisa, hein, gente? Vocês sabem responder essa pergunta? Por que aprender eletrônica digital para você ganhar dinheiro com reparo de placas eletrônicas é importante? Se sim ou se não, fica até o final desta Masterclass, que está simplesmente show de bola, não é? Beleza? Vamos nessa! Meus queridos amigos, alunos, para a gente começar muito bem esta Masterclass aqui, eu preciso que vocês coloquem no chat aqui para mim, ao vivaço, o número 1, o número 2 ou o número 3. Tá bom? Número 1, o número 2 ou o número 3, tá? Você vai colocar para mim o número 1 se você se considera um faixa branca no mundo da eletrônica, um iniciante no mundo da eletrônica, está começando agora na área de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, você está ingressando agora no mundo da eletrônica, está começando a arrumar suas primeiras plaquinhas, está começando a identificar os componentes com a metodologia I2 de mais, do Eletrônica Fácil, coloca o número 1 aí, número 1 na parada, tá? O número 2, gente, o número 2, então o número 1, você vai colocar se você é um faixa branca no mundo da eletrônica. Coloca o número 1, faixa branca. Beleza? Você vai colocar o número 2, se você já se considera nas placas eletrônicas que você está num nível intermediário. Então, pô, professor, eu já consigo vir aqui, testar os componentes eletrônicos, já consigo fazer um mapeamento com multímetro, já consigo ter uma base de eletrônica, já montei minha fonte ajustável, meu robô seguidor de linha, já sei sobre transistor, diodo, capacitor, MOSFET, já estou no nível intermediário do mundo eletrônico. Você vai colocar daí um número 2. Número 2. Que é o famoso faixa azul ou faixa roxa. Ou faixa roxa. Coloca aí o número 2. Perfeito? E se você se considera que está num nível avançado no mundo da eletrônica, já está arrepiando os reparos de placa, já sabe, inclusive, responder a essa pergunta, né, que é o tema da Masterclass de hoje, que é sobre por que aprender eletrônica é importante, né, eletrônica digital, por que aprender eletrônica digital é importante para você reparar placas eletrônicas. Você já se considera um expert na área, você vai colocar o número 3, que daí é o famoso faixa marrom ou faixa preta. Coloca aí o número 3 no campo de comentários aí no nosso querido chat, tá bom? E também responde para mim, gente, se o áudio tá bom. Então, o áudio tá bom? Responde aí. O áudio tá ok? Estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? O vídeo também tá legal? Responde aí para o professor Rodolfo. Vamos lá? Já responde aí para a gente começar, que não dá para começar se o áudio não estiver bom. Então já começa aí, já manda aí para nós. Áudio tá bom?
Se o áudio estiver bom, a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Beleza? Ó, o Álvaro falou que o áudio tá ok. Tá bom? Enquanto a galera vai falando se o áudio tá bom ou não, deixa eu mandar um salve aqui, um forte abraço para o Menes Francisco. E aí, Menes, tudo bem? José Moreira, tudo bem? Álvaro, tudo bem? Eiro Flynn, tudo bem, meu querido? Tamo junto, vamos para cima. Alício, tudo bem, meu querido? Vamos para cima, tá? José, beleza, áudio bom, show de bola, vamos para cima, tá? E, gente, para vocês que ficarem até o final desta Masterclass ao vivaça, no final eu vou dar um presentão espetacular para vocês. Podem ter total certeza que vai valer tudo, totalmente a pena terem ficado até o final, tá? Vamos lá? Então, o tema da aula de hoje é por que aprender eletrônica digital é importante para reparar placas eletrônicas. Então, esse aqui é o tema da aula de hoje. Tá bom? E aí, quando a gente fala sobre esse tema aí, de eletrônica digital para reparar placas eletrônicas, eu quero fazer uma pergunta no chat aqui para vocês, para a gente continuar, né? Então, você domina o que é eletrônica digital e a sua importância? Antes de começar a falar de manutenção, por que é importante a eletrônica digital para manutenção? Então, você domina o que é eletrônica digital e a sua importância para as placas? Responde aí para mim no campo de comentários. Você domina, você que está me vendo aqui, olhando nos meus olhos e na careca brilhante do professor Rodolfo. Você domina o que é eletrônica digital e a sua importância para as placas? Responde aí para mim se sim ou se não. No chat ao vivo. Eu preciso da sua participação, hein? Beleza? Já vai respondendo aí. Quero só ver quem está ao vivaço e compartilhando seus conhecimentos e as suas habilidades conosco aqui. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Olha aí, cara. Um chipset, hein? Muito bom. Já vamos mostrar aqui para a galera, então. Muito bom. Show de bola. Muito bem. Vamos ver aqui. O Cássio falou aqui, ó. Não domino, professor. Eu não domino, sou iniciante. O Eero Flynn falou, não domino também. Muito bem, tá? Isso aqui é importante para a gente poder nivelar a aula, tá, gente? Beleza? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre, de forma abrangente, para abrir a mente de vocês, tá, pessoal? Então, o que é a eletrônica digital? Beleza? Ó? Vamos lá, então? Vamos lá. Entenda que é o que é a eletrônica digital, tá bom, gente? A eletrônica digital dentro das placas eletrônicas, ela faz parte da gestão de funcionamento de todos os periféricos de uma placa eletrônica, de todo mundo que está sendo ativado e desativado, todo mundo que vai ligar uma saída, desligar uma saída, de todo mundo que está se comunicando via Wi-Fi, via Bluetooth, de todo mundo que está mandando um áudio, aumentando a intensidade do áudio, diminuindo, selecionando, parametrizando ali uma frequência de uma estação de rádio, para mandar aquela estação que você tanto gosta de escutar na sua rádio. É aquele cara que está fazendo o envio de dados para a web, para a nuvem, está fazendo uma requisição da nuvem para que o equipamento execute alguma coisa importante. A eletrônica digital é o cérebro eletrônico dentro de qualquer equipamento. Então, para que o ar-condicionado que aqui está funcione, para que esse monitor funcione, para que esta webcam funcione, esse desktop e qualquer outro equipamento funcione, ele precisa de uma inteligência para que todo o sistema funcione com sucesso. E essa inteligência eletrônica, dentro dela existe a eletrônica digital. É a eletrônica do processamento de informação. É a eletrônica que a todo momento está recebendo nível 0, nível 1, ligado, desligado, 0 volts, 3.3 volts, ou 0 volts, 5 volts, 0 volts, 12 volts,
0 volt, e aí vai depender exatamente do quê? Das características de hardware da placa eletrônica, né? Dos componentes eletrônicos que estão ali, para que então a eletrônica digital funcione com sucesso. A eletrônica digital é a eletrônica das memórias, dos microcontroladores, dos microprocessadores, dos circuitos integrados que tem a lógica de funcionamento de um determinado sistema. É a eletrônica, por exemplo, está trabalhando lá com uma Smart TV. É a eletrônica que está dentro de um CI que vai trabalhar ali com o HDMI, ou com controle de áudio, ou com controle de vídeo. É o CI que vai fazer o armazenamento de informações específicas de um determinado usuário, uma memória que vai armazenar exatamente todos os controles que estão dentro de um sistema de gestão de automação de portão. É a eletrônica que faz com que tudo funcione com sucesso. É ela que determina como o equipamento vai funcionar, como a placa vai funcionar. Então, a eletrônica digital, ela recebe os sinais da eletrônica analógica e os sinais de alimentação vindo das fontes de alimentação, seja elas lineares ou chaveadas, para que então ela fale assim, ó, equipamento funcione do modo A, do modo B, do modo C, para que tudo então ao redor de um cérebro eletrônico digital funcione. Então, a eletrônica digital está para o corpo humano como se fosse um cérebro. Então, pensa assim, ó, o ser humano, acho que essa explicação que eu vou te dar agora, ela vai clarear bastante, ó. Pensa assim, ó, o ser humano, ele é composto do quê? De receptores. Então, a pele da gente, o que é? Um receptor. Com ela você consegue medir se está quente, se está frio. Perfeito? Os nossos músculos, a todo momento, estão sendo o quê? Controlados. Né? O nosso olho está abrindo e fechando. E, ao mesmo tempo, a nossa visão está mandando informação para o nosso cérebro do que ela tá, do que a gente está enxergando. Você não está enxergando um monte de faixa branca, faixa preta, faixa azul aqui, vendo essa aula maravilhosa. Agora, toda essa informação está indo para o cérebro. E o cérebro é que determina como tudo vai funcionar de forma maravilhosa, top de linha e sensacional. O que acontece com o corpo humano sem tirar o cérebro? Tirou, sobrou tudo o resto. Sobrou um monte de entrada de sinal. Então a gente está escutando, aí está escutando o professor Rodolfo. Entrada de sinal. Você está falando, está saindo informação, saída de informação. Né? Os movimentos dos músculos que a gente está fazendo aqui. Perfeito? Faz assim aí na sua casa aí, ó. Faz assim, ó. Tá vendo? Sim, professor Rodolfo, isso aqui você está controlando o seu pescoço. Não está controlando? Já deu até tontura. Deixei tontura digital no campo de comentários. Isso daí você está controlando sua cabeça. Então, a sua cabeça está funcionando em função de um comando. E o comando está vindo de onde? De um cérebro. Então, se você tirar o cérebro do nosso corpo humano, o que acontece, gente? Padece, não padece? E o que acontece se a gente tirar o cérebro das placas eletrônicas, que é os circuitos digitais, circuitos integrados digitais? O que vai acontecer com a placa? A placa simplesmente não funciona, né? Então, muitas das vezes a gente estuda dentro da eletrônica fonte de alimentação linear, fonte de alimentação chaveada, eletrônica de potência, estuda um monte de coisa na eletrônica. Mas muitas pessoas, inclusive, acabam esquecendo do nível de importância da eletrônica digital. E sem a eletrônica digital, sem os microcontroladores, processadores, memórias, etc., absolutamente todos os equipamentos que estão aqui iriam parar de funcionar e nada mais serve para qualquer tipo de coisa. Se você arrancar a eletrônica digital do seu iPhone, do seu smartphone, o seu sistema para de funcionar. Esse monitor aqui apaga totalmente, porque não tem informação de forma coordenada para exibir. Essa imagem que você está vendo aqui não consegue ser captada para chegar aí na sua casa. Infelizmente, tudo para de funcionar. Então, a eletrônica digital, anota aí. Eu quero que você anote aqui para mim no campo de comentários, porque isso é muito, 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 muito importante, tá? Isso é muito, 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 muito importante, tá, gente? Ó, a eletrônica digital é o cérebro eletrônico das placas e equipamentos. Anota aqui para mim no campo de comentários para eu ver quem está comprometido. Quero só ver, anota aí. A eletrônica digital é o cérebro eletrônico das placas e dos equipamentos. Anota aí, quero só ver quem está comprometido comigo. Vamos que vamos para cima, tá?
E aí, gente, olha só que interessante, né? Aqui, nesse esquema eletrônico, isso aqui é um esquema eletrônico de um notebook da Dell, tá bom? É um Inspiron G7, beleza? E aqui nós temos o FH82HM360, tá? 370. Esse cara aqui, ele é o chipset dessa placa eletrônica. Ele é o chipset dessa placa eletrônica. Olha só a importância, né, gente? Beleza? E aí, a pergunta do nosso querido aluno Érico, ele falou assim, ó, professor, mas então, por que eu tenho que aprender eletrônica digital? Por que eu tenho que aprender eletrônica digital? Para eu começar a arrumar uma placa eletrônica ou reparar uma outra placa eletrônica, para que eu possa fazer a manutenção de um sistema eletrônico e etc. Tá? Por quê? Gente, a eletrônica digital, se a eletrônica digital é o cérebro, se a eletrônica digital é o cérebro dos equipamentos, muito obrigado pela participação, viu, Cássio? A eletrônica digital é o cérebro eletrônico das placas e equipamentos, tá? Quando você dominar, ó, escuta o que o professor Rodolfo está te falando, tá? Quando você dominar a eletrônica digital, forte abraço para o Luiz, para o Décio, para o Emerson, que está aqui ao vivaço com a gente, tá? Quando você dominar a eletrônica digital, você estará apto para fazer reparos eletrônicos avançados nas placas eletrônicas, tá? Por quê, gente? Porque a eletrônica digital, sendo o cérebro das placas eletrônicas, pensa assim, ó, o cérebro da gente é algo simples ou é algo complexo? O cérebro da gente é algo simples ou é algo complexo? Putz, algo complexo, né? Só que o cérebro da gente, sendo algo complexo, ele controla das coisas mais simples, as mais avançadas, para que tudo em nosso corpo funcione com sucesso, não é verdade? Nas placas eletrônicas é a mesma coisa. Nas placas eletrônicas é a mesma coisa. O cérebro eletrônico digital, que é a eletrônica digital que está dentro dos circuitos integrados, ele vai controlar desde as coisas mais simples às mais complexas. E quando você aprende eletrônica digital e você domina como funciona o cérebro das placas, você vai conseguir fazer reparos e manutenções de sistemas eletrônicos onde a maioria vai querer fugir de lá. Ou nem vai começar a tentar achar, procurar esse defeito aí. Por quê? Porque é difícil, porque é complexo. Porque muitas das vezes, inclusive, só com o multímetro, pode ser que você não consiga achar o defeito. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que começar a tentar achar o defeito com um osciloscópio. Por exemplo, um osciloscópio aí da Rigol, né? Tá? E dentro de um cérebro, você tem a alimentação dele com entrada de energia. Você tem entrada de dados, você tem saída de dados. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse esquema eletrônico desse Dell, ó. Então, dentro daquilo que a gente conversou aqui, a gente falou sobre o chipset, né? Então, dentro do chipset, você tem GPIOs. O que é um GPIO, gente? Você sabe o que é um GPIO? Muitas pessoas acabam não sabendo o que é um GPIO. Então, um GPIO, ó lá. É complexo demais fazendo um curso de reparo do notebook. Perfeito, cara. Perfeito, Eduardo. Vamos para cima, tá? Dentro do cérebro eletrônico digital, você tem os GPIOs, gente. Você sabe o que é um GPIO? Então, para a gente começar, o que é um I/O? O I, que é o I, vem de input. Input vem o quê? De sinal de entrada. Quando um pino é um GPIO, um pino de um circuito integrado digital é um GPIO, um determinado pino pode ser input, entrada de sinal, ou ele também pode ser um OU, que é um output. Então, o I/O, o I vem de input e o OU vem de output.
No determinado pino do circuito integrado, ele pode receber um sinal ou ele pode enviar um sinal, pode sair um sinal dele, tá? E o GP, o que que é? É um General Purpose. O que que é um General Purpose? É um pino de propósito geral. Então, ele é um pino de propósito geral de entrada ou saída. Olha que da hora. Então, o GPIO é um pino de propósito geral de entrada ou saída. Olha aí que bacana, tá? Então, você tem um pino aqui, ó, que vai trabalhar aqui com opa, TX, RX, ó, um GP, um pino de propósito geral. E aí você tem uma porrada de pinos aqui, ó. GP, trabalhando aqui com clock, data, trabalhando aqui com comunicação I2C. Olha lá que bacana. Pinos trabalhando com comunicação UART. Olha que da hora, né? Pinos trabalhando com SPI, MISO, MOSE. Perfeito. E aí, gente, o que que acontece? Os pinos dos microcontroladores, pinos dos microprocessadores, eles têm o propósito geral e também têm propósito específicos. Quer dizer que dentro de um determinado circuito digital, dentro do circuito integrado, um determinado pino ele pode sair ou nível 0, que é o nível baixo, né? Professor, o que é esse negócio aí de nível 0 e nível 1? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Nível 0 e nível 1. Vamos ver se vai mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Eletrônica digital. Consigo mostrar. Aí, legal. Tá bom já. Beleza. Quando a gente falar da eletrônica digital, você vai escutar muito falar sobre isso aqui, tá? Nível 0 e nível 1. Olha lá. Nível alto e nível baixo. E aí, para um pino de GPIO, o que é esse nível baixo e o que é esse nível alto, tá, gente? Dentro de um circuito integrado, ele tem um ponto muito importante que é o sistema de alimentação dele. Então, ó, todo circuito integrado possui pinos específicos de alimentação. Anota aqui para mim no campo de comentários. Todo circuito integrado possui pinos específicos de alimentação. Por exemplo, quando a gente analisou aqui, ó, esse esquema eletrônico do Dell Inspiron G7, ó, olha que da hora aqui, ó. Se liga aqui, ó. Analisando, você vai ver que dentro de cada circuito integrado, vocês estão vendo aqui, ó, né, um circuito integrado, você tem aqui, ó, 3.3 volts, 3.3 volts sendo enviados para esses pinos aqui. Olha que legal. Então, GPI, o que é um GPI? É um pino de propósito geral de input, de entrada de sinal. Olha só que massa, tá? E aí, esses caras estão trabalhando com que níveis de tensão aqui, ó? 3, P3, tipicamente 3.3 volts, tá? Então, quando você bater um olho num circuito integrado, num esquema eletrônico, e você vê que um GPI, um GPIO, um determinado pino do microcontrolador, tem lá uma indicação de 3.3 volts, ou 5 volts, ou a tensão afim, quer dizer que a chance de ele receber aquele nível de tensão na sua alimentação é muito, muito o quê, gente? Muito, muito grande. Então, dentro desse circuito integrado aqui, como ele tem esses resistores mandando 3.3 volts para esses pinos aqui, ó, para esse AJ43 e para o AK48, quer dizer o quê, então? Que a chance dele trabalhar com uma alimentação de 3.3 volts é muito, muito, muito grande, tá, gente? E aí aqui, olha só que legal. Você tem aqui os pinos que fazem, ó, trabalham com SATA, né? Olha que massa. E aí tem aqui, mais uma vez, o 3.3 volts, trabalhando aqui com dois resistores, aqui um de 10K e um de 100K, fazendo aqui um divisor de tensão. E aí nos pinos aqui, ó, GPI de novo, ó, tem mais resistores trazendo 3.3 volts para esses pinos aqui. Opa,
Então, a chance desse cara trabalhar com 3,3 volts é muito, muito grande. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que legal. Então, nesse caso aqui, esse cara que tem um sinal de 1,2 volts, 3,3 volts. Olha aí que massa, gente. 1,2 volts. Olha que da hora, tá? Então, quais são as tensões que esses caras aqui, ó, vão trabalhar aí de forma show de bola? Tipicamente 3,3 volts, 1,2 volts, ou algumas tensões em específico, tá, gente? Beleza? Então, todos os circuitos integrados possuem tensões de alimentação. E para você saber qual é essa tensão de alimentação, ou você busca exatamente os pinos de VCC e GND do circuito integrado, ou você olhando nos periféricos onde ele está controlado, você já pode suspeitar de forma sensacional qual é essa tensão a partir da tensão que os periféricos estão mandando para ele. Por quê, gente? Porque um circuito integrado, anota isso aqui para mim no campo de comentários também, tá? Um circuito integrado, ele não pode receber uma tensão maior, nos seus pinos GPIO, os pinos de propósito de entrada e saída de propósito geral, do que ele tem em sua alimentação. Então, o GPIO do microcontrolador não pode trabalhar com uma tensão maior do que a tensão da sua alimentação. Por quê? Senão ele corre o risco muito grande de queimar, galera. É isso mesmo. Então, se um determinado microcontrolador, microprocessador, ele tem nos seus pinos de VCC e GND uma alimentação de, por exemplo, opa, esse cara aqui, ó, olha que da hora, tá? Dentro do nosso querido U2000 aqui, da nossa placa do Dell 1G7, ó, olha que da hora. Isso aqui é muito massa, tá? Já é muita informação, mas, ó, muito massa. Tá vendo aqui, ó, só esse barramento aqui de VCC Prim, ó, VCC Prim, ó. Olha a porrada de pinos aqui, ó, do nosso chipset que tá recebendo o quê, gente? 1,05 volts, ó. Olha lá que legal. Então, todo esse periférico aqui trabalha com 1,05 volts. E aqui 1,05 e 1,5 e 1,05. Daí você deve estar pensando assim, nossa, professor, eu nunca achei que para um circuito integrado, para um CI dentro de uma placa eletrônica, 1,05 volts seria crucial para que ele funcionasse com sucesso. Pois é, gente. Dentro das placas de circuitos digitais, todos os pinos estão marcados VCC, VDD ou VSS GND, são informações que vão trazer para você o quê? As referências de alimentação daquele circuito integrado. Nesse caso aqui, ó, todos esses pinos que você está vendo aqui, que a gente está mostrando para você, desse esquema eletrônica do Dell Inspiron, ele vai trabalhar com 1,05 volts em todos os pinos de VCC. E a gente não está falando da parte total do circuito integrado, não, ó. Nós estamos falando de metade dele aqui, ó. Metade dele. A outra metade, se você for analisar do lado direito aqui, ó. Olha que legal. Nesses pinos aqui, nesse barramento aqui, qual que é a tensão de alimentação? 3,3 volts. E aqui embaixo? 3,3 volts. E aqui, 1,8 volts. Ó, que legal. E aqui, 3,3 volts, ó. Olha lá, 3,3 volts. E aqui em cima, 3,3 volts, ó. 1,8 volts. Então, rapidamente, só batendo o olho aqui, ó que massa. Nessa parte do esquema eletrônico que fala dos barramentos de alimentação desse circuito integrado, a gente está vendo o quê, gente? Tensões de alimentação de 1,05 volts, a gente está vendo 3,3 volts e nós estamos vendo 1,8 volts. Olha que legal. Então, 3,3 volts, 1,05 volts e 1,8 volts. Então, essas tensões são muito importantes para que você possa entender, gente, de uma forma sensacional, se o cérebro eletrônico digital das placas eletrônicas está recebendo definitivamente o nível 0 e também o nível 1. E aí, voltando para aquela imagem, né, que a gente tinha compartilhado aqui com vocês, olha lá que massa, tá? Sempre quando a gente fala de eletrônica digital,
Nós estamos falando, então, de nível baixo e nível alto, tá, gente? Ó, sempre quando a gente fala de eletrônica digital, a gente está falando ou de nível baixo ou de nível alto. Ou não está ativado ou está ativado. Ou está saindo tensão que está relacionada à alimentação negativa do circuito integrado, ou está saindo de um pino do circuito integrado uma tensão com nível de tensão da alimentação positiva. E aí, sempre quando a gente fala de VSS e GND, VSS e GND, toda vez que a gente fala de VSS e GND, a gente está falando de tensão de alimentação negativa. Tensão de alimentação negativa. Toda vez que a gente está falando de VDD e VCC, estamos falando de tensão de alimentação positiva, tá bom, gente? Olha aí que massa. Então, todas as que a gente está falando aqui, ó, vamos plugar de novo aqui o esquema eletrônico para vocês, ó. Vamos lá, ó. Então, veja que todo mundo que está recebendo mais do que 0 volt aqui, está recebendo qual nome, gente? Ó, VCC, 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 VCC e toda hora VCC, VCC, VCC. Aí chega uma hora aqui, ó, olha que da hora. Dentro desse esquema eletrônico aqui, ó, olha que legal, tá? Que, analisando aqui o nosso querido circuito integrado, FH82HM370, todos esses pinos aqui, ó, a N16, a N12, a T1, a T16, a T18, a T21, a T24, todos esses dezenas de pinos aqui, ó, estão ligados aonde, gente? GND, GND. E aqui, GND. E aqui, GND. E aqui, GND. E aqui, GND. Quer dizer que todos esses pinos aqui estão ligados... Ó, olha só que bacana, tá, gente? Ó, VSS aqui, né? São pinos de alimentação negativo. E aqui em cima, pinos de alimentação positiva. Perfeito? Tranquilo? E aí, quando você analisa esses âmbitos da alimentação, isso é muito importante dentro do CI digital, porque se você sabe que o CI digital, microcontrolador, microprocessador, chipset, etc., que ele vai trabalhar com nível 0 ou nível 1, se esse cara está trabalhando com 3.3 volts e 0 volt, e num determinado pino lá está chegando 2 volts, por exemplo, e era para ter ou 0 ou 3.3, quer dizer que você tem um nível digital ali com problema. Esse nível aí pode estar passando por isso aqui, ó, que é o que está mostrando nessa imagem aqui para vocês, do que, gente? Do nível digital indefinido. Nível digital indefinido. Dentro dos circuitos integrados digitais, olha que louco isso aqui, tá? Essa informação é muito importante aqui para você. Quando a gente analisa um CI, um circuito integrado digital, ele tem um nível de tensão que ele considera o nível 0, que é o nível baixo, que é o desacionado. E um nível de tensão que ele considera o nível ativado. Então, dessa tensão aqui para cima é nível 1, dessa tensão para baixo é nível 0. Se tiver uma tensão que está no meio aqui, pode ser considerado um nível indefinido. Quando está nesse nível indefinido, nos circuitos integrados digitais, o que vai acontecer, gente? O CI, ele pode considerar de uma forma indefinida ou 0 ou 1. E isso pode gerar uma confusão, pode gerar uma indecisão, o que pode tornar o trabalho do circuito integrado digital para a gestão do ar-condicionado, para a gestão do notebook, do MacBook, do smartphone ou de qualquer outra coisa, pode gerar um problema. Porque, por exemplo, se eu preciso de ler um sinal de entrada para controlar um sinal de saída, se na leitura eu tenho uma indecisão se está ativado ou não, a saída também pode sofrer com essa indecisão. Então, imagine que eu vou ligar uma bomba de irrigação.
Então, vou ligar uma bomba de irrigação para irrigar um determinado trecho ali de uma determinada plantação, de um plantio. E eu dependo do sinal de leitura da umidade. Se o solo está úmido ou se o solo está seco, por exemplo. Então, se o solo está seco, eu preciso irrigar. Se o solo está úmido, eu não preciso irrigar, porque já está ok. Se uma hora ele fica falando assim, tá seco, tá úmido, tá seco, tá úmido, tá seco, tá úmido, uma hora liga a bomba, desliga a bomba, liga a bomba, desliga a bomba. Gera essa indefinição. Isso era um problema tremendo dentro da eletrônica digital. E nas placas eletrônicas é a mesma coisa. Então imagina que você tem aqui, você está vendo aqui, né, dentro da placa do Inspire 1G7, por exemplo, aqui. Você tem esse circuito digital, você tem aqui o chipset, por exemplo, recebendo uma porrada de informação. E dentro dessa porrada de informação, tem um pinozinho aqui, um pino lá, que ao invés de ter um 3.3 volts, 0 volts, por exemplo, num GPIO, tá chegando uma tensão de 2 volts lá, por exemplo. De 2 volts. Olha que loucura, gente. Então imagina que no determinado pino lá, que era para ter 3.3 volts e 0 volts, tem 2 volts. Isso aí ele pode entender ou para 0 ou para 1. Agora tem um ponto muito importante. Que dependendo onde essa tensão está, pode ser que isso faça o microcontrolador ou o microprocessador parar de funcionar. Olha que loucura isso, gente. Porque muitos microcontroladores e muitos microprocessadores, eles têm pinos, gente, de reset. Eles têm pinos de reset, tá? Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Ó. Aqui vai ficar mais fácil, né? Aqui eu estou mostrando, já comecei com o pé nas costas, né? Já comecei aqui falando para vocês de um chipset com centenas de pinos, né? Pô, vou começar mostrando de um microcontrolador aqui para ficar mais fácil. Senão, pô, galera, nossa, professor, mas tem tanto pino aí que eu não estou nem entendendo. Ó. Gente, vocês estão gostando da aula? Digita aí aula top, se vocês estão curtindo aí para nós. Isso é muito importante, tá? Digita aí aula top. Professor, obrigado pelo conhecimento compartilhado. Logo vou comprar um curso. Tamo junto. Obrigado, Rubens. Vamos que vamos para cima, rumo à faixa preta, meu querido. Tamo junto, Rubens. Boa tarde, meu querido JB. Boa tarde, Felipe. Vamos para cima. Tamo junto, tá? Ó. Quando você olha aqui, por exemplo, gente. Olha só. Isso que você tá vendo aqui é um pinout, tá? Isso aqui é um pinout. Ó, o que é um pinout? Mais fácil de explicar no mais simplificado aqui para vocês, tá? Elian, aula top. Luiz, aula top. Vamos para cima. Felipe falou aqui, ó, da hora o assunto, porque eu tô analisando nesse momento. Bom demais, Felipe. Vamos para cima, tá? Gente, o que é um pinout? O que é um pinout? Um pinout, ele é um demonstrativo, é uma imagem com um demonstrativo da função de cada pino de um determinado microcontrolador ou microprocessador. É você olhar para a foto dele e ver de uma forma explodida e demarcada exatamente em cada pino para que serve cada coisa. E aí, por exemplo, se você analisar esse pinout aqui, ó, pino 7, VCC, pino 8, GND, pino 22, GND, pino 21 e 20, AVCC, AREF, por exemplo, tá? Então, opa, pino 8 tem que receber alimentação negativa, pino 22, alimentação negativa, pino 20, alimentação positiva, pino 7, alimentação positiva, e o AREF, que nesse caso é um pino de referência do sistema analógico desse microcontrolador, tá? Geralmente o Atmega 328P, que é um microcontrolador que está dentro das placas do Arduino, por exemplo, tá, gente? Beleza? Ele vai trabalhar com quanto, gente? Geralmente, ele vai trabalhar com 5 volts de tensão, tá? Ele vai trabalhar com 5 volts de tensão. E aí, o que acontece, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil? Quando você pega essa tensão aí, por exemplo, ó, e você analisa aqui o pino número 1, tá vendo aqui o pino número 1? Olha que loucura, tá? O pino número 1,
ele é o pino de reset barrado. Estão vendo aí, gente, o pino número 1? O pino número 1 é um pino de reset barrado. O que é isso? Ele é um pino que determina se o microcontrolador ele vai entrar em reset ou se ele vai processar todas as informações para fazer a gestão da placa eletrônica de forma normal. Como ele tem barrado, o que é o barrado que eu estou falando, né, gente? Tá vendo que está escrito reset e uma barra total em cima, assim, ó? Reset e uma barra em cima. Quando você olha quantas dicas importantes, dicas valiosas aqui para você, tá? Quando você olhar, essas dicas elas valem tanto para microcontroladores quanto para microprocessadores, e vocês inclusive vão achar isso bastante nos esquemas eletrônicos, tá? Das diversas placas eletrônicas aí do dia a dia, tá, gente? Beleza? Tá? Isso aqui também vale para muitos microprocessadores e circuitos integrados avançados aí em muitas placas eletrônicas de notebook, MacBook, entre outras informações também, tá? Tem muitos pinos que ele trabalha com dupla função. Então, ou ele é um GPIO ou é um pino de reset, por exemplo. Ou é um GPIO ou é um pino de clock de determinada comunicação, tá? Toda vez que você vê no determinado pino, gente, o barrado, esse barrado aqui, quer dizer que ele não é ativado com VSC. Quer dizer que ele é ativado com GND. Ó, todas as vezes que você vê uma barra em cima do nome que está no pino, isso significa que ele não é ativado com nível 0, e sim nível 1. Olha só que informação importante, tá, pessoal? Olha só que importante. Forte abraço, Henrique. Forte abraço, Alisson. Tamo junto, viu, gente? Abraço. Aula top, professor Rodolfo. Galera gostando aqui. Se você já está gostando, deixa aí a aula top no campo de comentários, que isso ajuda a incentivar a gente. Não esquece de ser membro Eletrônica Fácil, clicando no botão Seja Membro aqui. Isso ajuda bastante a gente também, tá? Todas as vezes que você vê uma barra em cima do nome do pino, isso significa que ele não é ativado com nível 0, e sim nível 1. Dentro da eletrônica digital, pessoal, na maioria das vezes, existe uma coisa que as pessoas pensam e que é uma unanimidade. Né? Então, ó, a maioria das pessoas acreditam que as funções digitais são ativadas apenas com o nível 1. A maioria das pessoas acreditam que a maioria das funções digitais são ativadas apenas com o nível 1. Ou seja, se um determinado circuito integrado, um determinado pino, um determinado sistema que trabalha com eletrônica digital vai ligar, desligar alguma coisa ou receber um determinado sinal de um sensor, de qualquer coisa que seja, de um botão, de um final de curso, de um Bluetooth, de um Wi-Fi, seja de qualquer coisa. Muitas pessoas acreditam, gente, que os microcontroladores e microprocessadores, eles só ativam ou recebem sinal de ativação de coisas com nível alto. Ou seja, com 5 volts, com 3.3 volts, que é a mesma tensão da alimentação daquele circuito integrado, da eletrônica digital. E, na verdade, não. Você também pode ativar funções, desse microcontrolador ou microprocessador com nível 0. E qual que é a sacada para você saber se ativa com nível 0 ou nível 1? Todas as vezes que você tem uma barra em cima da função, quer dizer que você ativa aquela função com nível 0. Toda vez que você não tem barra em cima da função, quer dizer que aquilo é ativado com nível 1. Então, olha que da hora, gente. Tá vendo aqui, ó? Ó. Nessa imagem aqui, você consegue ver, ó. Ó, aqui você consegue ver o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo no PB2, ó? Nesse pino PB2, a função SS é ativada com 0.
Então, para você ativar esse cara, você vai ter que ativar ele com nível 0. E o OC1B, o nível 1. Perfeito? Assim como aqui, ó, no reset ativado com nível 0. E não com nível 1, tá? Por que o professor Rodolfo está explicando tudo esse negócio de 0 e 1 aqui com vocês, tá, gente? Olha, top, Laurindo. Abraço, meu querido. Abraço, Luiz. Abraço, Luiz. Olha, 2 Luiz, cara. Que massa, hein? Luiz ao quadrado. Por que isso aqui é importante, pessoal? Você saber se está sendo ativado com nível 0 ou com nível 1. Ó. Por que isso é importante para manutenção eletrônica? Né, o meu aluno Érico, do curso de Eletrônica Fácil, ele pegou, e membro aqui do canal também, ele fez essa pergunta, né? Por que é importante a eletrônica digital para manutenção, tá? Porque, gente, é um mundo muito grande a eletrônica digital, né? A gente tem um curso, que é o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes também. E acredite se quiser, pessoal, um pininho só. Um pininho só. Só um. Só um pininho do circuito integrado, seja desse microcontrolador que aqui está, né, o Atmega 328P, ou seja desse chipset aqui do Dell Inspiron. Estou mostrando aqui para vocês, ó. Um pininho só. Pô, professor, esse cara aqui tem, ó, só de USB aqui tem uma porrada de pino, ó. Olha a quantidade de pinos que esse cara aqui tem, esse chipset aqui, ó. E a porrada de capacitor de desacoplamento de ruído que ele tem aqui, né? Então, gente, acredite, um pinozinho só desse circuito integrado aqui, que esteja com uma tensão errada, pode fazer o circuito integrado totalmente parar de funcionar. Um circuito integrado que tem um pino que esteja com um nível de tensão errada, pode fazer ele parar de funcionar. O exemplo mais básico que eu dou para vocês é esse aqui, ó. Do nosso querido Atmega 328P, que tem apenas 28 pinos. Se chegar uma tensão errada no pino número 1, se chegar uma tensão errada no pino número 1, o microcontrolador pode entrar em reset. Se chegar uma tensão errada no pino 1, o microcontrolador pode entrar em reset. Se um microcontrolador entra em reset, gente, se um microcontrolador entra em reset, ele não processa absolutamente nada. A placa toda fica morta, o circuito todo não funciona, o ar-condicionado para de funcionar, o seu notebook entra em looping, o MacBook para de funcionar, tudo para de funcionar se ele entrar em modo de reset. Começa, para, começa, para, começa, para, começa, para. E uma tensão errada neste pino poderá fazer ele parar de funcionar. E uma tensão errada nesse pino pode fazer ele parar de funcionar. Olha que loucura, gente, não é verdade? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Se está fazendo sentido, escreve aí. Faz sentido, professor. Escreve aí no campo de comentários aí, para eu saber que você está curtindo, está evoluindo, está crescendo. Anota aí. Faz sentido, professor? Escreve aí, faz sentido? Olha lá, Luiz. Top. Ô, professor, mas como que eu faço? Como que eu faço para saber? Como que eu faço para saber mais sobre esse tal de reset? Sobre a tensão que faz esse cara entrar em reset? A tensão que faz ele trabalhar normalzinho sem estar em reset? Como que eu descubro essa informação, gente? Quando você trabalha com eletrônica digital, e no final da aula, gente, no final da aula eu vou explicar o porquê que você tem que entender a eletrônica digital para você
fazer manutenções avançadas dentro das placas eletrônicas, tá? Quando a gente fala de circuito digital, tá bom? Cadê o faz sentido? Coloca faz sentido aí no chat. Coloca no campo de comentário. Eu quero ver. Quero ver quem tá colocando, que tá aprendendo e crescendo com a gente, tá bom? Quando a gente fala de circuito digital, pessoal, circuito integrado, tem uma coisa muito importante, que é a leitura do datasheet. Leitura do datasheet, pessoal. E a maioria das pessoas, a maioria dos técnicos, a maioria dos aprendizes do mundo da eletrônica fogem da leitura do datasheet. A maioria das pessoas fogem da leitura do datasheet. Por quê, gente? Vamos lá, vou explicar para você o porquê. Porque, pessoal, o datasheet de um componente eletrônico, ele tem uma porrada de informação. Quando você digita Atmega 328P, por exemplo, datasheet, aqui no seu Google, né? Então, Atmega 328P datasheet, e você baixa o PDF aqui da Microchip, né? Que é o fabricante hoje aí do Atmega 328P. O datasheet desse microcontrolador, gente, tem 254 páginas. Tem 254 páginas, gente. É muita informação. É diferente, por exemplo, que a gente está falando de um microcontrolador de 28 pinos, tá? Imagina um datasheet de um chipset. Imagina um datasheet de um microprocessador aí de centenas de pinos, tá? Quanto mais pinos tem, mais funções tem, mais informação tem. Mais recheado tem que ser um datasheet, né? E o que acontece? Você só vai conseguir pegar as informações avançadas para detectar os defeitos avançados nas placas e componentes digitais se você buscar as informações no datasheet dos componentes eletrônicos. Então, eu vou até anotar isso aqui para você tirar um print, para você gravar aí no fundo do seu coração, tá? Pode tirar uma foto com o seu celular, pode postar no seu Instagram, pode postar onde você achar melhor. Aqui, ó, todas as informações básicas e avançadas dos circuitos integrados você encontra nos datasheets. E por que tem muita gente que não vai conseguir pegar os defeitos avançados e os defeitos difíceis dentro das placas e dos sistemas eletrônicos? Por quê? Porque simplesmente as pessoas têm preguiça e não querem ler os datasheets dos circuitos eletrônicos. Simples assim, pessoal. E aí que você separa os homens dos meninos, né? Porque, pessoal, muita gente não vai querer nem olhar para isso aqui, ó. Putz, professor, 294 páginas, você é louco. Vou tomar a minha breja ali, que é muito melhor para mim do que ficar lendo essa porrada aí. Vamos condenar a placa e vamos trocar a placa, então, que é muito mais fácil, tá? E aí que tá a diferença de quem vai trocar 20 placas e quem vai reparar 20 placas. É muito mais fácil você, de certa forma, perder tempo, que na verdade você não está perdendo, você está ganhando tempo, lendo o manual técnico do componente eletrônico. Mas só separar uma semana para ler um manual técnico de um componente eletrônico importante para a placa de um notebook, do MacBook, estudar isso aqui, mergulhar em cima disso aqui com o multímetro, com o osciloscópio e com os conhecimentos do curso de eletrônica fácil, curso digital e para iniciantes, e você repara 20 placas lá para frente, muito mais fácil você afiar o machado e depois cortar 10 árvores muito mais rápido do que não afiar o machado, ficar cego e não cortar nenhuma. Tá entendendo, gente? Então essa é a diferença. Isso é muito importante, tá? Esse posicionamento é muito importante. Eu pergunto para você, o que você vai querer ser? Você vai querer ser o técnico trocador de placas ou o técnico reparador fazendo os reparos avançados? Que tipo de técnico você vai querer ser? Responde aqui para mim no campo de comentários.
Isso é muito importante, tá? Beleza? Bom, vamos lá, ó. Gente, quando você abre aqui o datasheet, tá vendo? Lembra lá do pinout que o professor Rodolfo falou, ó? Do pin configurations, ó. Beleza? Quando você abre aqui e vê o pin configurations, ó, que ninguém quer ler o datasheet, né, Lucas? É isso mesmo, cara. É ou não é, Luiz? Então é isso aí. Responde aí que tipo de técnico você quer ser para mim. Aqui, gente, logo quando você abre o datasheet, uma dica, tá? E essa dica aqui é uma dica importante. Uma dica importante para vocês, tá? Quando você está trabalhando com um circuito integrado digital, é importante que você pesquise as coisas de uma forma focada no datasheet, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, a gente está falando desse circuito integrado aqui, ó. Do FH82HM370, que tem essa porrada aqui de periféricos, ó. Então, USB 2.0, USB SATA, USB 3.1. Você tem os periféricos aqui de SPI, I2C, host, SD, perfeito, UART, uma porrada de periféricos, não tem? Quando você quer estudar uma parte do datasheet, você fala assim, ó, professor, eu quero aprender mais sobre esse cara aqui, ó, Clock Out, PCIe, P7. Você pega essa informação aqui e você vai buscar essa informação aqui no datasheet. Você tem que dividir, gente, o problemão em problemas menores. Tem que dividir o problemão em problemas menores. Senão você não vai conseguir avançar em nada, porque é muita informação. É muita informação para você querer buscar tudo ao mesmo tempo. Não vai rolar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui? Que uma tensão errada no pino de reset pode fazer o sistema parar de funcionar, não é verdade? Então, o que a gente vai buscar de informação? Vamos entender aqui qual é a infusão no reset. Que é aqui, nesse caso, no pinout no PTH, né, do Atmega 228, é o pino número 1. Aqui é o pino número 1. Se você for analisar no SMD, no datasheet do SMD, qual pino que é aqui o reset? Ó? O reset está no pino 29, ó. Está no pino 29 no encapsulamento MLF. No encapsulamento TQFP, está no pino 29 aqui também, ó. Estão vendo aqui, gente? Ó? Beleza? Legal. Então, você quer entender mais sobre o reset. O que você vai fazer? Seleciona o termo reset, aperta Ctrl F, que é para você pesquisar, cola. E aí, vão aparecer aqui, gente, ó, só nessa busca simples aqui apareceram 366 coisas relacionadas a reset, tá? E aí, o que você faz? Ó, vai navegando, ó. Vai apertando a setinha para baixo. Beleza? Setinha para baixo. Setinha para baixo, setinha para baixo. Opa, ó. Chegamos aqui nesse ponto importante. Que é exatamente falando sobre o pino de reset. Olha que legal. E aqui fala o seguinte, ó. A low level on the spin for a longer than the minimal pulse tal. Vai gerar um reset. Ah, professor, mas eu não entendo. Eu não entendo o que significa isso. Nossa, aqui é, cara, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus. A pessoa vai falar que não consegue entender hoje como está escrito no datasheet, é coisa de louco, tá? Ó. O que eu fiz, gente? Eu selecionei aqui, ó. Eu selecionei aqui. Tá vendo aqui, ó, essa frase. Botão direito, eu fui em Google Tradutor. Botão direito, Google Tradutor. Olha que loucura aqui, ó. A frase já aparece aqui, ó, traduzidinha para você. Um nível baixo nesse pino por mais tempo do que o mínimo, o pulso mínimo necessário, gerará uma reinicialização. Ou seja, vai colocar o seu microcontrolador em reset. Ah, não, professor, mas eu ainda não entendi. Professor, eu ainda não entendi. Puxa vida, tá muito difícil. Pô, cara, faz o seguinte, então abre o chat GPT. Então abre o chat GPT. Vamos buscar mais sobre o
Vamos saber mais sobre o nosso querido Reset aqui, ó. Quem de vocês usa o chat GPT, gente? Quem de vocês usa o chat GPT? Vocês usam o chat GPT? Vocês usam o chat GPT, gente? Escreve aí para mim no campo de comentários, tá? Vamos lá? Vamos lá que é muito top. Top demais. Conteúdo valioso demais, hein, gente? Masterclass valiosa, ó. Vamos lá? Aqui no chat GPT, gente, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial, vou perguntar para ela o seguinte, ó. Chat GPT, analisando um microcontrolador Atmega 328P, vi que o pino de reset dele no encapsulamento PTH é o pino 1 e nos SMD é o pino 28. Você poderia falar sobre a função deste pino no microcontrolador? Olha lá que legal, gente. Então, hoje em dia, nós temos a faca e o queijo na mão. O que você tem que ter? Tem que ter disposição e querer aprender e ir para cima, tá? Olha lá o que o chat GPT falou para você. O pino de reset tem a função de reiniciar o microcontrolador, ou seja, forçá-lo a retornar ao seu estado inicial de funcionamento, como se ele tivesse acabado de ser ligado. Então, toda vez que o reset é ativado, ele tem a função de forçar o trabalho do microcontrolador retornar do início novamente, reinicializar ele. Quando esse pino é mantido em nível baixo, olha que legal, gente. Quando esse pino ele é mantido em nível baixo, GND, por um curto período de tempo, e depois volta ao VCC, o microcontrolador interrompe a execução atual, limpa os registros e reinicia o trabalho do microcontrolador, ponteiro, né, que ele chama aqui. E começa novamente a executar o código a partir do endereço 0 da memória de programa. Tá? Que da hora, né? Olha lá. A diferença do encapsulamento PTH DSMD. Olha lá, ó. Usos práticos do reset. O botão de reset já é conectado no botão, para poder fazer um reset forçado, né? ISP, ou seja, é usado para fazer a gravação do microcontrolador também, supervisores de tensão. Muito bem. Dica adicional. Para evitar resets indesejados causados por ruídos, é comum conectar um resistor de pull-up, né, de 10K entre o reset e o VCC, um capacitor de desacoplamento de ruído de 100 nanofarad entre o reset e o GND, especificamente quando você usa botão, tá? Se quiser, posso gerar um diagrama simples explicando visualmente como funciona o circuito típico do pino de reset. Deseja isso? Sim, desejo. Ai, cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, tá? Nós estamos num nível de aprendizado que é o que eu sempre falo, tá bom, gente? Que quem quer dá um jeito e quem não quer arruma desculpa. Tá bom? Vamos ver se vai deixar, tá? Uso para educação. O Arthur falou que uso para educação. Legal, cara. Fale, por favor, obrigado, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Bom demais, tá? Então, gente, ó, enquanto o chat GPT tá fazendo o processamento da informação aqui, o que vocês estão achando da aula, gente? A aula tá top ou não? Escreve aí para mim, aula top aí no campo de comentários. Só para eu saber se tá valendo a pena a gente passar todo esse tempo falando sobre digital, pino de reset e muitas outras informações. Escreve a aula top aí no campo de comentários, tá bom? Aqui ele tá falando, né, que várias pessoas estão criando imagens e tal, tá? Enquanto o chat GPT vai criando a imagem aqui, vamos lá voltar para o datasheet para que a gente possa... Show de bola, bom demais, Arthur. Vamos para cima, tá? Aula top, Felipe. Vamos para cima. José Moreira, aula top. Legal, bom demais. Show de bola, gente. Obrigado aí pelo carinho, tá?
Vamos lá, ó. Voltando aqui para o datasheet. Vamos voltar aqui para o datasheet. Aí. Olha que legal aqui. Na tabela 28, página 261, é mostrado sobre o pulso de reset, tá? Muito bem. Muito bom. Legal. Aqui a tensão de reset gira em torno de 1.0, 1.1 e 1.2 volts. Beleza. Vamos lá? Aqui está a análise do reset. Muito bem. Show de bola. Muito bem. Muito bem. Beleza. A palavra reset está super associada aí. Muito bem. Ver se a gente acha algum nível de... uma tabelinha massa aqui para mostrar para vocês. Aqui está falando do sistema oscilador. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Trabalho de reset aqui, muito bem. E aqui está um pouquinho da eletrônica digital para exemplificar os blocos aí do microcontrolador. Resetando o nosso querido AVR, muito bem. Olha lá. O reset externo do nosso microcontrolador acontece quando o nível baixo é presente no pino de reset. Muito bem. Perfeito. Olha lá que massa. Então, pessoal, ó, olha só que legal isso aqui, ó. Quando você pega no pino de reset, você sai de nível 0 e passa para nível 1 aqui, ó, nessa barreira aqui, ó. A partir desse nível aqui, passou desse nível de tensão, a partir desse momento, começa a contar um tempo, ó. Começa a contar um tempo para daí sim ele começar a fazer o processamento da informação, tá? Muito massa. E por aí vai. E aí dá pra gente navegar, ir para cima nos nossos queridos, nossas queridas análises de reset aí, tá? Aula top, bom demais. Muito bem explicado, José Gomes, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Olha aí que massa, né, gente? Então, o ChatGPT, ele gerou essa imagem aqui, tá? Ó. Tá aparecendo aí para vocês? Essa aqui não tá sendo uma imagem, a principal imagem não, tá bom? Ó. Beleza? Mas, assim, daria para melhorar bastante essa imagem aqui. Mas, na verdade, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou um botão, ligou aqui no resistor de 10K, no capacitor de desacoplamento e no negativo. Mas faltou melhorar o pull-up aqui, colocar um VCC, GND, mas ele já está de parabéns, tá? Já tá de parabéns. Bom demais, José. Vamos para cima, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Botão de reset no Arduino. Deixa eu ver se eu acho. Para facilitar aqui para vocês um entendimento. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se consigo salvar a foto. Eu já explico como é que funciona isso aqui para vocês. Olha lá. Vamos lá? Vamos para cima. Aqui, gente, conforme você está vendo na imagem, ó. Aqui está o pino de reset do microcontrolador, tá, gente? Quando você pega nesse pino de reset aqui, ó, e você manda aqui esse resistor de 10K, ó, trazendo o VCC para o pino de reset, o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando com um resistor chamado resistor de pull-up. Resistor de pull-up. Resistor que garante aqui o nível 1. Se o resistor está ligado no VCC e mandando esse VCC para o pino, ele está forçando ali um nível 1, um nível alto, tipicamente 5 volts. 5 volts reseta o microcontrolador? Não, porque como ele é reset barrado, ele reseta com nível 0, negativo, 0 volts.
E aí, quando você tem aqui o SW1 e o SW1, que é uma chave, um botão ligado no negativo, só vai mandar 0 volt aqui para o reset se você apertar o botão. Então, quando você apertar o botão de reset, ele vai pegar, fechou a chavinha aqui, mandou 0 volts para o pino de reset, e aí reseta o microcontrolador. Soltou o botão, 5 volts, manda nível alto para o reset, microcontrolador volta a processar normalmente. Então, esse aqui é o hardware simples de trabalho aí dos resets dos microcontroladores. E aqui tem um capacitor em paralelo com o botão para tirar as instabilidades do botão. Toda vez que você tem uma chave, um botão, fazendo com que os níveis mudem de alto para baixo, os botões têm um efeito chamado efeito bouncing, ou bouncing effect, tá? Isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma bíblia, né? Bouncing effect in electronics. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma bíblia de conhecimento. Uma bíblia de conhecimento. É, né, galera? Aula top demais, né? Gente, toda vez que você tem uma chave, tá bom? Já deixa a aula top, crava o dedo no like e vamos para cima que já tem um presentão chegando aí para vocês, tá? Todas as vezes que você usa uma chave, e essa aqui é uma informação muito crucial, tá? Tá bom? Informação muito crucial, tá, gente? Todas as vezes que você usa uma chave, um botão, um fim de curso, botão de emergência, ou alguma entrada acionada por relé, que tem uma chave que ela abre e fecha. Quando você bate um metal no outro, o que acontece, gente? Presta muita atenção, poucas pessoas têm essa informação, tá? Que eu vou passar aqui para vocês com muito amor e carinho, tá bom? Quando você pega duas chapas e você bate assim, ó, a chapa não vibra? Se você pegar duas coisas aqui, ó, e bater, elas não vibram? Essa vibração, essa oscilação, dentro da eletrônica, dentro dos sinais digitais, para um sinal sair de 0 para nível 1, o que acontece? Quando você tem um botão que você aperta ele, e ele, para sair de 0 para 1 ou de 1 para 0 e vice-versa, a hora que você bate, não tem essa vibração, essa trepidação da chapa metálica? Essa trepidação faz com que exista um ruído elétrico, um ruído eletrônico, chamado bouncing effect, onde na transição do nível 0 para 1 e do 1 para 0, vai gerar um ruído. E esse ruído aqui, ele é ultra, mega perigoso para os circuitos eletrônicos digitais, pessoal. Isso aqui é coisa de louco, tá? Muitas das vezes, vão trabalhar com eletrônica digital e você vai apertar um botão, para que você incremente 1 num determinado contador. Ou, por exemplo, quando passou ali uma pessoa, um sensor manda um sinal para o microcontrolador e incrementa 1. E a hora que passa uma pessoa, incrementa 2, incrementa 3 e começa a contar tudo errado. Por que isso acontece? Ou você vai apertar para aumentar o volume ou aumentar a vazão, em vez de aumentar de 1 em 1, aumenta de 2 em 2, 3 em 3, hora aumenta de 2, hora aumenta de 1. Por que isso acontece? Quando você apertou o botão e vai sair de 0 para 1, no momento que você apertou e gerou trepidação, ao invés de sair de 0 e subir para 1 bonitinho, ele fica assim, apertou, ele fica assim, 0, 1, 0, 1, até estabilizar em 1. Então, ele dá várias transições, várias bordas. E nisso, o microcontrolador pode entender que você apertou o botão 2, 3 vezes ao invés de uma só. Isso devido ao famoso bouncing effect. Olha que loucura, gente. Então, esse é o famoso bouncing effect, efeito bouncing, tá? E aí, o que acontece? Por que você coloca um capacitor? Por que você coloca um capacitor em paralelo ali com o botão, então? Por que você coloca um capacitor aqui em paralelo com o botão? Aqui, ó. Por quê? Porque da hora que aperta o botão, você vai fazer o quê? O capacitor estava totalmente carregado, ele vai começar a descarregar gradativamente. Então, ele vai formar uma rampa de descarregamento. E essa rampa de descarregamento, ao invés de gerar o bouncing effect, que é o ruidaço, ele vai linearizar isso aí,
para que o microcontrolador entenda definitivamente que não está sendo apertado 10, 20 vezes e apenas uma vez. Então, sempre quando tiver capacitores em paralelo com chaves, é para eliminar os ruídos do famoso bouncing effect. Tá bom? Ai, conhecimento top demais, né, galera? Já escreve a aula top aí, vamos que vamos para cima, tá? E aí, gente, o fato é o seguinte, tá? Tudo isso aqui o professor Rodolfo está comentando com você. Isso aqui é a cerejinha do bolo, né, gente? É a pontinha do iceberg, né? É a pontinha do iceberg, tá, gente? É só um pedacinho para você entender o porquê que a eletrônica digital é importante para você fazer as manutenções. Certo? Isso é muito importante. Todo conhecimento é importante. Muitas das vezes você vai ter um microcontrolador que está em reset e ele não funciona. O microcontrolador está em reset e não funciona. E não é porque algo está sendo apertado ou porque alguma coisa está mandando um nível de tensão ali. Não é disso não que a gente está falando. A gente está falando, e muitas das vezes, placas eletrônicas com oxidação. Olha que loucura. Então, quando você pega uma placa eletrônica que está nesse nível aqui, ó. Ó, quando você pega uma placa eletrônica que está nesse nível aqui, e aí você fala para mim se você já pegou placas assim. Ó. Já pegaram placas eletrônicas assim, gente? Escreve aí para mim. Vocês já pegaram placas com esse nível de oxidação aí? Escreve para o professor Rodolfo. Já pegaram placas eletrônicas com esse nível de oxidação? Escreve aqui para mim no campo de comentários. Só para eu saber quem já pegou placas assim. Dê uma saída rápida, tudo de volta. Sim. Beleza. O que acontece, pessoal? Imagine que essa oxidação, que essa sujeira, que esse ferrugem, que tudo que está inserido nesse processo aí, gerado por uma maresia, ou para uma influência externa que está inserindo ali uma umidade que está sendo depositada na placa eletrônica constantemente, ou é uma placa eletrônica que está dentro de um painel com vibração ruim, está entrando cimento no painel, está entrando alumínio no painel, placas de lavadora, né? E aí, gente, imagina que o circuito integrado, pensa o seguinte, que o circuito integrado que a gente está analisando nessa foto aqui, que é um 74145, que ele está cheio dessa oxidação aí. Essa oxidação está em pinos relacionados a reset, por exemplo. O que vai acontecer, gente? Ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer se essas oxidações elas estão pegando e estão interligando um pino de reset de um microcontrolador, de um microprocessador, de um CI digital em outro pino qualquer desse microcontrolador? O que vocês acham que pode acontecer? Quero só ver quem vai acertar agora. Fala para mim. O que pode acontecer? O que pode acontecer se você tem um pino lá do circuito integrado? Ó. Tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o pino 29. Pino 29 aqui, ó, o pino de reset, ó. De um lado, você tem o pino RX da comunicação serial. Do outro lado, você tem o pino ADC número 5. Ou que também pode trabalhar aqui com o SCL da comunicação I2C. E você pega e começa a juntar esses pinos aqui com oxidação. O que pode acontecer, gente? O que vocês acham que pode acontecer? Devido à oxidação estar juntando todo mundo ali. Pode ter um curto-circuito geral? Pode. Pode ter um curto-circuito geral. É uma opção. Quem dá mais? O que vocês acham que pode acontecer, gente? Placa entrará em looping. Não inicializa. Olha lá o machado afiado. Gostei, abraço. Bom demais. Gente, quando você pega a oxidação, sujeira,
pó. Olha lá, ó. Alterar os níveis de tensão. Perfeito, Delcio. Perfeito, Delcio. Perfeito, cara. Olha lá, ó. Fica maluco resetando, fica maluco resetando. Parabéns, gente. É isso aí, cara. É sobre isso que eu tô falando. Quando você pega uma placa eletrônica como essa aqui, ó, e essas oxidações, essas sujeiras aqui ficam unindo os pinos digitais, e isso pode chegar no pino de reset. O que vai acontecer, gente? Essas oxidações, elas podem gerar certas conduções entre os pinos, onde os níveis de tensão vão ficar flutuando. Então, por exemplo, vamos supor que o pino de reset está em 5 volts, mas esse outro ADC aqui está em 3 volts e o outro pino aqui está em 0 volt. Essa interligação pela sujeira, pela oxidação, vai ficar fazendo uma interligação entre esses pinos aí, flutuando e subindo, descendo essa tensão toda hora, gerando um reset acidental no microcontrolador. Pode ser que a sua placa simplesmente não esteja funcionando, porque o pino de reset tem lá uma sujeira que está interligando ele nos outros pinos e que está fazendo flutuar essa tensão. E aí a sua placa não está funcionando, não está processando. E uma simples limpeza e uma ressoldagem eletrônica vai arrumar isso aí de forma show de bola. Agora, como é que você suspeita? Como é que você vai tentar entender sobre isso aí? Você vai precisar pegar o seu multímetro ou o seu osciloscópio e começar a medir a tensão que está aqui. Então, você vai ter que pegar o código. É por isso que o reparo avançado dá trabalho. E a maioria das pessoas só quer ficar trocando placa. É por isso. É por isso. Então, o que acontece, gente? Se você pegar o seu multímetro. Primeiro você pega o CI que está cheio de oxidação lá. Pega o código dele. Digita lá abaixo o datasheet. Abre o pinout. Abriu o pinout, vai ver o pino de reset. Viu o pino de reset? Vê se ele ativa com 0 ou com 1. Ah, beleza. Ele fica com nível 1, ativa com 0. Pega o seu multímetro, mede a tensão lá. Pô, professor, tá dando 2 volts, cara. E esse cara trabalha com 5 volts. Por que esse cara tá com 2 volts e é para ter 5? Pode ser um mau contato elétrico. Pode ser um problema na solda. Pode ser um curto acidental, uma sujeira que está interligando os pinos ali e gerando essa tensão indesejada. Mas você só vai fazer isso daí por quê? Porque você viu o datasheet, viu a função do pino, mediu a tensão com o multímetro, viu que está ruim em relação ao nível alto-baixo, ou nível alto ou nível baixo, a partir da tensão que é alocada no CI, nos pinos de alimentação. E aí você vai fazer uma limpeza, vai fazer uma ressoldagem, vai medir ali, daqui a pouco, a hora que você vai ver, 5 volts, 0 volts, tudo bonitinho, placa volta à vida. E sabe quantos reais que você gastou para trocar esse equipamento, esse componente, essa placa? 0! Gastou 0. Mas isso porque você dominou os conceitos da eletrônica digital. E aí você dominou os conceitos da eletrônica digital, fez o reparo, gastou ali material com uma soldinha, um fluxo e tal, colocou a placa para funcionar, deixou 1 hora funcionando lá. O equipamento custa 3 mil reais. E se você cobrar 600, 700 reais numa manutenção dessa daí, o cliente vai ficar super feliz, porque vai economizar mais de 2 mil reais, porque ele teria que comprar um novo, a placa volta à vida, e você gastou quase 0 reais para fazer esse reparo. Só que para você fazer isso aqui, você tem que ter conhecimento de eletrônica digital, tem que ser expert no assunto. E aí, para isso, precisamos buscar conhecimento, né? É ou não é, gente? Faz sentido para vocês? O que vocês acharam do conhecimento? Gostaram desse conhecimento? Digita aí conhecimento top aqui no campo de comentários. Deixa aí, conhecimento top. Se vocês gostaram desse conhecimento do professor Rodolfo. Nota aí, conhecimento top, 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 top. Quero só ver se vocês gostaram. Sim, tanto que você pega um equipamento que fazia tempo, não ligava, faz uma limpeza, uma ressoldagem, volta a funcionar. Dá para perceber com câmera térmica? Dá também. É uma outra solução, uma possibilidade. Sujeira pode fazer um jumper natural, perfeito. Conhecimento top. Cadê o conhecimento top?
Cadê o conhecimento top aqui? Só os fortes chegaram nesse momento da aula. Conhecimento top, top. Então, gente, é por isso que você tem que aprender eletrônica digital. Na verdade, aqui eu dei assim um exemplo. Eu dei um exemplo assim do mais simples possível. José Moreira, um abraço, José Moreira, tamo junto. Eu dei um exemplo para vocês assim do mais simples, falando dos níveis lógicos digitais baixo e alto, para que você entenda que se você souber isso, se você souber baixar um datasheet, ler um datasheet, ver um pinout, pesquisar sobre a função do pino, traduzir se estiver difícil, usar a função do chat GPT, inteligência artificial, para te ajudar. E aí você vai, mede a tensão com um multímetro com osciloscópio, faz um diagnóstico com conhecimento, isso muda o jogo, isso muda o nível do jogo. E é por isso que você tem que ter conhecimento de eletrônica digital. Aqui a gente falou do simples reset, mas e os protocolos de comunicação serial? E a leitura de entrada, saída? Processamento de informação? Tudo aquilo que envolve, né? A eletrônica digital, por exemplo, aqui dentro do nosso querido esquema eletrônico aqui do Dell Inspiron G7, ó. Olha quanta coisa de eletrônica digital tem aqui. Olha que loucura, né, gente? Tá? Então, pessoal, tudo isso aqui que eu falei é só a pontinha do iceberg, tá? Tudo isso aqui é só a pontinha do iceberg. Um abraço de Portugal, aí sim, hein? Vamos para cima, tá? Então, se você gostou da aula, acho que você vai querer ganhar um presente, né? Quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Quem aí quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo aí? Escreve aí, quero presente. Para você ver quem quer ganhar um presentão do professor Rodolfo. Escreve aí, quero presente, professor. Escreve aí, quero presente, quero presente, quero presente. Quero só ver quem quer ganhar um presente. Anota aí. O professor vai dar um presentão para vocês. Quero só ver, quero só ver. Quero só ver. Vamos ver quem quer ganhar um presente aqui, ó. José Moreira. Quero ganhar um presente. Quero ganhar um presente. Opa, o Diego Aguirre apareceu aqui, ó. Quer um presentão também, hein? É engraçado, tem muita gente que não comentou lá top, mas quer ganhar presente, pô. Aí não, né? Brincadeira, gente. Tudo bem, tá tudo certo. A galera quer um presentão. Quero presente. Então o professor Rodolfo vai fazer uma doideira hoje aqui, hein? Eu vou fazer uma doideira aqui, hein, gente? Quem quer um presente doido, então? Quem quer um presente doido, então? Ai, quem quer um presente doido? Eu vou dar um presente... Nossa, eu vou dar um presente doido. Eu vou dar um presente doido, tá? Deixa eu só preciso configurar o presente doido aqui para vocês, tá? Que eu pensei aqui, eu falei, vou fazer mais do que eu já iria fazer. Por vocês, tá, gente? Beleza? Vou dar um presente mais top ainda do que eu já iria dar para vocês, tá bom? Então aguenta a mão aí. Aguenta a mão aí, escreve aí. Eu estou ansioso, professor. Eu quero um presente doido. Muito bom. Muito bom. Vamos para cima, tá? Gente, quem é que é um cupom de desconto doido?
O professor Rodolfo vai dar um cupom de desconto doido aqui para vocês, tá? Cupom de desconto doido. Não é para qualquer um, não, hein? Vou até fazer conta aqui. Senão a galera vai ficar bravo comigo aqui com o desconto que eu vou dar, hein? Putz. Será que eu faço isso? Será que eu faço isso que o pessoal vai ficar bravo comigo, hein? Será que eu faço isso que o pessoal vai ficar bravo comigo aqui? Ai, 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 ai. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Acho que o pessoal vai ficar bravo comigo aqui, hein? O Newton falou, aceita até osciloscópio quebrado. Aí não dá, aí você me quebra, Léo. Gente, ó, vamos lá, deixa eu começar apresentando aqui para vocês, ó. Deixa eu começar apresentando aqui para vocês. Gente, dentro do nosso site cursoseletronicafácil.com.br, dentro do nosso site cursoseletronicafácil.com.br, nós temos aqui o curso de Eletrônica Fácil. O curso de Eletrônica Fácil, gente, é o treinamento que você vai aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, tá? É o curso que você vai sair do zero mesmo no mundo da eletrônica. Você vai aprender sobre os componentes eletrônicos, sobre como funcionam os componentes, como testar os componentes com multímetro, como fazer análise com osciloscópio. E terminando o curso, você estará apto a fazer seus primeiros reparos de placa eletrônica, tá? Beleza? E aí o fato é o seguinte, fazendo esse curso, você sai do zero rumo à faixa preta. E você já consegue reparar as placas eletrônicas de forma geral. Acabando com qualquer medo de analisar a placa eletrônica. Professor, não sei como as placas funcionam, não sei testar a placa, tenho dúvida de como começar na eletrônica, tenho medo na hora de olhar uma placa eletrônica, um monte de componentes, não sei nem por onde começar. Vamos exterminar isso aí. Como é que você extermina isso aí? Com o curso de eletrônica fácil. E nós também temos o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes, que é o treinamento onde, com ele, você vai aprender eletrônica digital do zero, vai aprender sobre os níveis lógicos, circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, programação de microcontroladores para desenvolver seus próprios projetos e tudo que engloba a aula que eu dei hoje aqui para vocês, tá? Beleza? Além disso, a gente tem um combo com todos os treinamentos eletrônica fácil. A gente tem um combo com todos os treinamentos eletrônica fácil. Todos. Então eu vou fazer, e tem o curso de eletrônica fácil, mais curso digital Arduino para iniciantes, curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, mais o curso de como remover e reparar resina de silicone em placas eletrônicas, tá? Beleza? Então eu tenho dois presentes para dar para vocês, tá? Um presente é envolvendo todos os cursos da escola. Um presente é envolvendo todos os cursos da escola, que é o combo faixa preta. Então, escreve aqui para mim no campo de comentários. Quem gostaria de fazer todos os cursos da Escola Eletrônica Fácil? Quem aí gostaria de fazer todos os cursos da Escola Eletrônica Fácil? Quem gostaria de fazer todos os cursos da Escola Eletrônica Fácil? Digita aí eu.
Digita aí, eu quero. Vou dar um presentão aqui, faixa preta para vocês, tá? Eu vou dar um presentão faixa preta para vocês, pessoal, no combo com todos os cursos e no curso de eletrônica fácil. Tá bom? Beleza? Eu vou dar um super presente para vocês, fazer todos os cursos de eletrônica fácil. E assim, é a primeira vez que eu faço isso numa live, tá? Eu só tô fazendo porque a galera que tá quente, a galera tá querendo ser faixa preta e tá vendo a importância de você ter todos os conhecimentos para ser especialista na área, tá? Então o José quer, galera aqui quer. Bom demais, tá? Ó, então vamos fazer conta aqui. Vamos lá, vamos fazer conta. Ó. Gente, quanto que custa hoje o curso de eletrônica fácil? Só o curso de eletrônica fácil, tá bom? Vamos lá, ó. Curso de eletrônica fácil custa R$ 796, tá, gente? Para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. O curso de digital e Arduino custa R$ 596. Então, só o curso de eletrônica fácil mais o de digital e Arduino, ele custa R$ 1.392. Mais o de solda, R$ 297. R$ 1.689. Mais o de resina, remoção e restauração de resina, vitalício, que dá mais 67, mais 87. Então, o combo completo de cursos eletrônica fácil, gente. O Lucas comentou aqui, ó, já sou aluno, o curso é ótimo, vocês não vão se arrepender. Obrigado do fundo do coração, Lucas. Vamos que vamos, vamos para cima, rumo à faixa preta, Lucas. Tamo junto, tá? Eu vou dar 2 presentes para vocês, tá, gente? Então presta muita atenção, tá? Ó. O combo custa R$ 1.776 com todos os cursos. E aí você vê o que faz mais sentido para você, tá? Beleza? Eu vou mandar os 2 links aqui para vocês, tá bom? O combo custa R$ 1.776. Deixa eu ver o que eu consigo aqui para vocês. Vamos ver. Será que eu posso chegar nesse valor aqui? E a galera não vai ficar brava comigo? R$ 500 de desconto? É isso aí, produção. 500 conto de desconto pode dar para a galera? É isso mesmo? Vai? Vai que vai? R$ 500 de desconto, então é isso? Então vamos lá, ó. Gente, eu vou fazer o seguinte, então. Vou fazer algo aqui que geralmente eu não faço para qualquer um, tá? Então eu vou dar R$ 500 de desconto para vocês no combo faixa preta, tá? Então, mas isso aqui vai ser só para quem tá ao vivo, tá bom? Para ser justo. Ó. Então eu vou dar R$ 500 de desconto para vocês que estão ao vivo aqui no combo faixa preta. Na verdade é quase 500, tá, gente? Porque daí não vai dar... Deixa eu ver se eu consigo aqui chegar nesse valor aqui. Vocês querem os R$ 500 de desconto? Vocês querem? Responde aqui para mim no chat se vocês querem. Vocês querem os R$ 500 de desconto? Se vocês escreverem eu quero, eu mando o link para vocês. Se vocês escreverem eu quero. Se vocês escreverem eu quero, eu mando o link com os R$ 500 de desconto para vocês. Vocês querem? Aqui vai ficar 1276, né? 1276. Vamos ver aqui. Aí. Vocês querem? O José falou o que quer aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer algo que eu nunca fiz aqui ao vivo, hein? Beleza? Eu vou dar 2 presentes, tá? Beleza? Um para quem quer fazer o combo e um para quem quiser fazer só o curso de eletrônica fácil, tá? Beleza? Deixa eu só confirmar aqui se vai dar certo. Para eu já mandar o link certinho para vocês, tá? Vamos lá. Aí, beleza. Já para mandar o link certinho aqui para vocês. Muito bem, deu certo, tá, gente? Ó. Então, clicando... Clicando neste link, você conseguirá ganhar 500 de desconto. Tá bom, gente? Ó. Neste link aqui, ó. Que eu tô mandando no chat aí para vocês, tá? Olha lá. Então, clicando nesse link aqui, site cursoeletronicafácil.com.br, combo 4 em 1 ROD, que é um link especial do professor Rodolfo, ó. Vai abrir esse site aqui, ó. Ó. Vai abrir esse site aqui, ó. E aí, gente, o combo de 1.776 vai sair por 1.276, tá? E aí com 500 reais de desconto, e se for fazer à vista ainda, sai com mais 50 reais de desconto, tá? Sai por 1.226, de 1.776 por 1.226. Eu nunca fiz isso ao vivo, tô fazendo aqui para vocês, tá? Então são 500 reais de desconto para você fazer todos os cursos de eletrônica fácil. É prática que você está fazendo curso de eletrônica fácil, ganhando o de digital e Arduino e daí pagando de solda e o de resina, tá? Então, é praticamente o curso de eletrônica digital e programação de Arduino de presente aí para vocês. No combo de todos os treinamentos de eletrônica fácil, exclusivamente no link que está aí no chat ao vivaço. Tá bom, gente? Ó. Então, se faz sentido para você ganhar os 500 reais de desconto, para ganhar os 500 reais de desconto, é só acessar esse link aqui e você vai ganhar, então, os 500 reais de desconto para fazer todos os treinamentos eletrônica fácil. Fechou? Única e exclusivamente nesse link que está aqui no chat ao vivo. Fechou? Beleza? Para aqueles que desejam fazer apenas o curso de eletrônica fácil, ô, professor, quero fazer só o curso de eletrônica fácil. Tem presente para mim? Tem presente para você também, tá? Deixa eu pegar um presentão aqui para vocês. Quem quer um presente só para fazer o curso de eletrônica fácil? Vou dar um presentão aqui para vocês também, tá? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí, aqui. Muito bem. Beleza, ó. Gente, clicando no link aqui, ó. Nesse link que eu coloquei agora aqui para vocês, ou no link aqui da descrição do vídeo, tá? Vocês poderão fazer o curso de eletrônica fácil, tá? Então, curso de eletrônica fácil, usando o cupom LIVE100. Usando o cupom LIVE100, você ganhará 100 reais de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil. Para você que está ao vivaço aqui comigo, se fizer sentido você ganhar 100 reais para fazer, se você quiser ganhar os 500 reais de desconto para fazer todos os cursos,
É nesse link que está aqui em cima, tá? Se você quiser ganhar R$100 para fazer desconto para fazer o curso de eletrônica fácil, você vai clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Aí vai ser nesse link aqui, tá? Ó. Nesse link que eu estou mandando no chat aí ao vivo agora. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ganhar o R$100 de desconto agora, tá, gente? Ó. Clicando nesse link, você vai cair no nosso querido cursoseletronicafácil.com.br, tá? Ó. Então, clicando no link acima, você vai cair no cursoseletronicafácil.com.br. Vai aqui no curso de Eletrônica Fácil, quero mais informações. Vai aqui em Quero Ser um Faixa Preta, vai digitar os seus dados, vai clicar em enviar. E aqui no campo cupom de desconto, você vai digitar Live100. E no Live100, você vai então ganhar R$100 de desconto. E aí o curso de Eletrônica Fácil, ele vai sair de R$ 796 por apenas R$ 696. E você ainda pode parcelar em 12 vezes no seu cartão de 696. Fechou? Presente dado. O que vocês têm que fazer agora, gente? Lembra sempre do seguinte, tá? Sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, se você gostou da aula, se você gosta do Eletrônica Fácil, e você quer dar o próximo passo, quer ser um faixa preta com a gente, se você quiser ganhar R$500, não faz isso aqui para qualquer pessoa, faça para quem está ao vivo, para quem está comprometido, tá? São quase 2 horas de live. Então, se você quer ganhar os R$500 de desconto e fazer o combo total de curso, o link está aqui na descrição do vídeo, nesse site aqui, nesse link aqui no chat ao vivo também. E se você quiser começar com o curso de Eletrônica Fácil e ganhar os R$100 de desconto, você usa o cupom LIVE100, no link que está aqui na descrição do vídeo também, e ganha R$100 de desconto para fazer o seu curso agora com a gente, tá bom? Presente dado, espero que vocês tenham gostado demais dessa live. E eu vejo vocês na nossa próxima live para te ensinar eletrônica do zero rumo à faixa preta. Combinado? Valeu, tamo junto, fiquem com Deus. Vejo vocês na nossa próxima Masterclass. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima. Abraço, família. Tamo junto.